Bom dia Campo Grande, bom dia Mato Grosso do Sul. Hoje eu trago para vocês o vereador Dr. Eduardo Curi. Muito obrigada por ter vindo e aceito esse convite para falar desse assunto polêmico que nós temos para tratar. Perfeito. Dr. Curi, hoje o senhor está aqui como um perito sobre uma situação gravíssima que está ocorrendo em Rio Verde, certo? Nós tivemos na semana passada, e o site Conteúdo MS relatou essa situação, onde 11 crianças foram molestadas sexualmente, tiveram rupturas de ímã conforme laudo pericial lá do legista, e houve a acusação de que a professora, por parte das crianças em vídeo, de que a professora Rosa da creche e junto com a assistente Amanda seriam as responsáveis por esse crime de estar tocando nas crianças, de estar fazendo atos libidinosos com as crianças. Pois bem, além, é uma coisa assim horrível que todo mundo fica realmente impressionado. E salvo engano, eu nunca ouvi falar de um outro caso onde uma mulher tivesse feito isso. Dr. Curi, a reportagem do SBT no programa do Cabrini, o Cabrini esteve a pedido das mães na cidade e fez uma reportagem que nesta segunda se repete. E nessa reportagem entrevistou o senhor, entrevistou o advogado, as mães, né, a própria professora Rosa, a Amanda, e tem muita coisa errada que não fecha nesse caso. Primeiro, eu fiquei curiosa para saber por que é que a cidade não apoia um grupo de mães com um problema tão sério. Por que é que a cidade, segundo o relato dos pais em entrevista, vira as costas para eles diante de um fato como esse? O crime está comprovado conforme laudo pericial, né? Agora, o que não se tem provas fundamentadas é de que o criminoso ou a criminosa seja de fato a professora Rosa. É isso, doutor? É isso mesmo? Exatamente isso. O seu resumo está perfeito, eu lamento. Ninguém gostaria, né, de enfrentar uma situação dessa. Eu gostaria apenas de explicar aos seus espectadores o seguinte. Eu fui contratado como um assistente técnico exatamente para dar suporte aos advogados na análise dos laudos periciais e também na arguição que as psicólogas fizeram com essas crianças. Então, em cima disso é que eu estou fazendo o meu estudo e estou dando meus pareceres. Eu vou aproveitar também, porque eu quero esclarecer uma infâmia que aconteceu, que eu estaria sendo, os nossos honorários, né, tem fontes duvidosas, tanto o meu quanto do advogado. Quero dizer que absolutamente tem autorização, inclusive, para dar o nome do tio da professora, que fez questão, uma família humilde, mas que fez questão de me contratar. E eu confesso que eu não coloquei preço. Por que eu não coloquei preço? Quando eu estudei, eu pedi um tempo para estudar as provas que estão nos autos em segredo de justiça, mas depois que eu formei uma pequena opinião, eu vi que existe uma inconsistência. Há necessidade de nós termos provas mais contundentes com relação a quem fez, quem é o autor dessas lesões. E, então, exatamente por causa disso, eu me estimulei então a ser o assistente e aceitei aquilo que o tio tinha condições de me pagar. Então, esse é um ponto, só para deixar bem claro. Alcina, a verdade é que aconteceram essas lesões de ímã, sim, segundo o médico legista, e ele tem a fé, além de ter autoridade, ele tem a fé pública para fazer essa afirmação,
então existiram. Agora, quem é que causou isso? Qual é a fonte que existe garantindo que foi a professora A, B, ou o funcionário C ou D? A professora ficaria 100% do tempo com as crianças? Olha, por tudo isso, ela não fica 100%, mas ela é a que mais está presente. Por exemplo, ela é responsável pelo banho de segunda-feira, só o de segunda. Nos outros dias da semana, tem a professora assistente e tem as auxiliares que dão banho, então ela não fica 100%. Uma outra coisa interessante também, para quem assistiu o programa, é que dizem que ela, na hora de dormir, na hora do sono, não é se ela fica sozinha ou não. Olha, na hora do sono tem 2 ou 3 pessoas, porque você conhece bem, você sabe como mãe, enfim, quem está nos assistindo também, que a criança deita, mas ela não fica quieta na hora. Então você precisa atender uma solicitação daquela criança, colocar outra em posição. Então é difícil você não estar com pelo menos mais 1 ou 2 pessoas junto com você. Ainda para dizer que esse momento não é um momento de extrema permanência só da professora, eu digo o seguinte: muito bem, dormiram. E aí? Está tudo fechado? Não. As portas estão abertas, uma pessoa entra absolutamente à vontade para dar uma olhada, para supervisionar, assim sucessivamente. Mas eu gostaria de ir para a prova que o Ministério Público... O Ministério Público também está posicionado nessa questão e pelo que foi dito na entrevista, eles parece que não tem dúvida nenhuma com relação ao fato de que a professora realmente está envolvida nessa situação. Então, algumas pessoas já formaram essa opinião, mas fundamentado em quê? No relato de criança de 3 anos de idade. Muito bem, então nós vamos... Foi outra coisa também que foi questionado, onde você disse que essa questão das crianças de 3 a 5 anos não terem uma ideia formada numa situação de acusação como essa. O que eu quis dizer, e na verdade não é a minha opinião, eu estou fundamentado em trabalhos científicos, trabalhos técnicos, e estou sendo também assistido. Eu tenho, por exemplo, na área de psicologia, uma professora daqui da cidade, que está me dando também subterfúgios, psiquiatra, e assim sucessivamente. Então, o que acontece? Criança de 3, 4 anos de idade não tem repertório verbal para expressar com segurança aquilo que você pergunta para ela. Então, de acordo com a forma como você elabora a pergunta, pode vir uma resposta oral que não seja a verdadeira. Como é que você chega à conclusão de que uma criança quer dizer ou quer, ou que a informação dela é mais verdadeira, mais confiável? Olha, as técnicas são as seguintes. Em primeiro lugar, o profissional de psicologia que faz isso, ele tem que ser especialista nessa área específica, porque existem várias áreas de especialidade. Então não é qualquer psicólogo que pode, por exemplo, fazer essa avaliação. Segunda coisa, é feito através de jogos, desenhos e de expressão corporal. A expressão corporal, sim, é muito mais confiável numa criança de 3, 4 anos de idade, até 5 anos de idade, do que a expressão oral. Também tem mais técnica. Aliás, eu quero dizer que nenhuma dessas foi usada. Não foi usado desenho, não foi usado jogos, não foi feita análise da expressão corporal. Só para terminar. Tem mais 2 coisas fundamentais, que é a dinâmica familiar. A necessidade de se fazer um jogo onde está presente a criança e os pais, junto com a psicóloga. Eu, como pediatra, 43 anos de pediatria, eu confesso para você que eu precisei encaminhar muitas crianças por diversas razões para ser submetido a esses testes. Nunca recebi uma devolutiva, nunca recebi um laudo com menos de 2, 3 semanas.
E as profissionais que fizeram, e eu tenho a gravação como parte integrante do processo, elas levaram de 20 minutos a 30 minutos. Uma entrevista, exclusivamente pergunta e resposta. Aliás, só para citar um exemplo, ela faz uma pergunta para uma menina, essa menina entra, olha, Alcina, eu fiquei impressionado de ver como as crianças entram naquela sala felizes. Ninguém reclamou, ninguém chamou papai e mamãe, ninguém estava triste. Olha, não é o comum. Até uma criança, vamos supor, que não tenha sofrido nenhum tipo de abuso, você a pega e coloca com uma pessoa que ela nunca viu numa sala, ela não fica à vontade. Todas entraram brincando, mexendo na cadeira, dando risada, conversando. Aí a psicóloga faz uma pergunta: oi, quantos anos você tem? Ela responde: 6. A psicóloga mostra no dedinho, ela faz assim. Olha, então é um exemplo simples, pequeno, mas nós temos que colocar isso dentro do contexto. É muito importante, porque essa é a única prova que está sendo usada para acusar uma pessoa. O que além dessa, doutor, dessa professora e dessa assistente, é lógico, existem outros funcionários dentro da creche. Lá também trabalha homem? Sim, trabalha também. Está sendo investigado também ou não? Olha, eu não tenho acesso ainda a essa parte detalhada dos advogados. Eu estou me prendendo mais, a análise mesmo, por exemplo, com relação ao laudo do médico legista. Existe uma descrição de fissura anal, tardia, está escrito tardia. Sabe qual a maior causa de fissura anal em criança? Intestino preso. Qual é a diferença da lesão causada por intestino preso e da lesão causada por ato libidinoso? Essa é uma pergunta que eu estou formulando, porque ele afirma que as duas lesões, a do ímen e do ânus, foram causadas por ato libidinoso. Não. Tecnicamente falando, a do ânus pode ser causada por intestino preso. Então, você falou muito bem, está confuso, está um pouco atrapalhado, está inconsistente. A estranheza já se cria no momento em que uma cidade não se mobiliza diante de um fato tão chocante como esse, que envolve crianças, né? Aliás, se o fato existe, é necessário que se tenha de fato provas de que é essa mulher, né? Porque ela está presa, porque as crianças mencionaram isso. Agora, o fato ocorreu, mas será que foi ela mesmo? Eu acho que fica um questionamento. Com relação aos testes psicológicos que o senhor falou, na entrevista algumas mães disseram que as crianças tiveram esses tipos de contato corporal com boneca, na hora do banho, pediram para a mãe colocar a mão no órgão. Não seria uma demonstração assim já de... Ela não tem, nenhuma mãe tem qualificação técnica para fazer essa interpretação. Não é? Não é simplesmente você dar uma boneca para a criança e ela colocar a mão, por exemplo, na região genital, significa alguma coisa. Isso tem que vir associado a alguma coisa antes, provocado antes pelo profissional, coisas técnicas, e coisas depois para você poder interpretar. Não é absolutamente, não há nenhum leigo, inclusive posso até me citar, eu sou leigo nessa parte, não posso interpretar isso. Quem tem que interpretar, como eu já disse anteriormente, são profissionais da área de psicologia especializados nesse tipo de arguição. Crianças nessa tenra idade, de 3 anos de idade. Com relação à cidade, é um outro sinal que eu gostaria de chamar a atenção. Olha, quem não fica revoltado, sim, sabendo... com um
caso, agora imagina. Por que essa cidade não se mobilizou? Por que essas mães... E disseram no programa, aliás, elas tiveram acesso... Essa questão do programa, desculpa, doutor, mas essa questão do programa é outra coisa que causa estranheza. Por que é que essa notícia não chegou, primeiro, como de costume, aqui no estado, na capital? Eu não me lembro de ter visto isso na imprensa. Caiu do momento que o Cabrini esteve em Rio Verde. Então ele foi chamado primeiro. Mas por quê? Se aqui na nossa capital, por exemplo, nós temos aqui, até aí, Rio Verde, sites de notícias, jornais, que trabalham em cima de denúncias e que não se omitiriam de forma alguma em estar denunciando um caso desse. Tem algumas coisas que a gente está chocado com a história das crianças. Isso precisa ser resolvido. Mas é necessário que se haja muita cautela para também não se condenar um inocente. Nós não podemos ter a insensibilidade de deixar o calor vir aos olhos e ficar igual Maria vai com as outras, criar um fake news na vida de uma pessoa. Porque uma mancha dessa, gente, na hora de você manchar é rapidinho. É uma notícia que eu solto aqui, ela espalha que vira um troço. E depois para juntar isso. Porque na hora da notícia ruim, todo mundo compartilha, impulsiona, faz o diabo. Mas na hora da retratação, nem lê. Mal e porcamente vê a chamada. Então não se reconstrói a imagem de ninguém. O Ministério Público está nesse caso. A situação é muito grave. E eu queria saber também, doutor Cury, salvo engano, eu não vi em nenhum momento uma autoridade municipal, porque essa creche não o mantenedor dela não é uma ONG alemã, sim, mas tem participação com a prefeitura? Lógico, sim. Mas e por que é que o prefeito, primeira-dama, assistente social, esse pessoal não participou? Eles não foram chamados para entrevista, será? Eu não tenho essa informação. Mas isso tudo me surpreende também. Porque é responsabilidade do município, diretamente. O que mais me surpreende, Alcina, é que um crime hediondo como esse não precisa chamar repórter. Normalmente, a própria cidade fica tão indignada, ela causa tanta turbulência na cidade, que os repórteres da cidade e aqui da capital tomariam conhecimento. No entanto, essa cidade não fez isso. Essa cidade tem um profundo respeito a essa professora. Essa cidade conhece a professora que está presa. Essa cidade, inclusive, continua levando os filhos para essa escola. Essa informação, os pais estão extremamente chocados com isso, né? Só um pouquinho. Essa informação que eu estou trazendo, que eles estão indo à escola, é uma informação até de quinta-feira passada. Eu não estou atualizado hoje, mas é um dado importante. Ou seja, a escola passa por isso e os outros pais continuam levando as crianças para lá. Ou seja, há uma confiança, há uma relação de respeito. Eu acho que muitas coisas precisam ser esclarecidas com relação a esse grupo de mães e a forma como elas estão conduzindo. Quero deixar bem claro, as lesões, segundo o legista, são reais. Algumas, como eu citei, a da fissura anal, pode ser que tenha necessidade aí de uma outra interpretação, mas não todos, né? Então, houve esse ato agressivo para ruptura de ímã em criança? Sim. Em quantas? Não sei te dizer. Pode ser algumas sim, talvez outras nem tanto, mas a verdade é que nós temos que chegar ao autor. E eu não consigo nesse momento... Com certeza, porque uma situação dessa vai trazer, e já está trazendo, sequelas a todas essas crianças, a todos esses pais, esse pai, essa mãe que vê o filho passar por uma situação dessa. Tem muita coisa para ser explicada, mas infelizmente nós estamos aqui para estar colaborando com a justiça, colaborando com as pessoas envolvidas, e nós convidamos já, e vou reforçar aqui, convidei também o promotor de justiça, o procurador Sérgio Arfucci, que também deu entrevista nessa entrevista do Cabrini,
Fizemos convite também ao advogado de defesa das crianças, das mães, para que ele venha, coloque a versão dele aqui para nós, tá? O programa está aberto, o site de conteúdo está à disposição de receber todas as partes. Quem sabe todos conversando, a luz surge, né? E você sabe de alguma coisa? Você em Rio Verde, você viu alguma coisa nesse sentido? Você ouviu falar? Leva essa informação. Passa essa informação, que seja anônima, mas não se acovarde com uma situação dessa. Tenha respeito por uma família que está passando uma dor muito grande, mas que também não pode condenar alguém sem ter totalidade de provas. Doutor Cury, eu quero mais uma vez lhe agradecer, o senhor ter parado todas as... Mas espera um pouquinho. Antes de fechar, tô sabendo que o senhor tá... bomba. Tô sabendo que o senhor tá mudando de partido, né? Tá saindo do Solidariedade. Isso. E tá indo lá pro ministro, não tem? Pros ministros, né? Tem a Tereza. Nós estamos com um caminho muito bem pavimentado. O DEM é um partido que eu tenho afinidade ideológica. É um partido alinhado com o presidente da República, que isso para mim é muito importante. Eu faço parte daquele time, Alcina, que torce pelo Brasil. Não me importa se o presidente fez uma piadinha A, B ou C, não importa isso. Importa é que ele está acabando, ele está fechando a torneira da corrupção, ele está tirando os maus funcionários públicos que estavam ali e paramos de financiar os outros países, né? Vamos nos financiar aqui. Então, ó, dinheiro para Cuba não foi mais, dinheiro para Venezuela, para Bolívia, para África. Então, uma vez que eu estou bem alinhado com a ideologia do DEM, e pelo respeito profundo que eu tenho ao ministro da Saúde, Henrique Mandetta, eu acho que vou ficar bem confortável lá. Posso fazer uma ressalva aí na questão do que o povo chama de bobagem do Bolsonaro, quando ele fala as bobagens dele? Gente, para quem teve Dilma naquela cadeira... Pelo amor de Deus. Causar estranheza com as coisas que o Bolsonaro fala, vamos deixar por menos, né? Ele não estoca vento, né? Não estoca vento aí, ainda, porque até o final do mandato é capaz de ele estar bem louco já, com essa perturbação em cima dele, e procurar a Dilma para fazer isso. Saímos candidato na próxima eleição? Você sabe que eu entrei tem 5 meses só. Sim. Eu estou ainda construindo o meu mandato de vereador. Eu preciso fazer muito pela cidade, quero ajudar o prefeito Marquinhos a fazer uma boa administração nesse último ano e meio. Aí depois a gente vê, né? Tá convidado a voltar aqui então pra gente falar só de política. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Obrigada, doutor Cury. Eu que agradeço, muito obrigado.